oferta, deposite no altar do Senhor. Enche-me, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu. Tu és o pão vivo, Senhor. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Aleluia. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Do céu, O Deus Emmanuel. enche-me. Enche-me. Nós te clamamos, Senhor. Com tua glória sobre mim, Enche-me de ti. enche-me de ti, Oh, Senhor. até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. João capítulo 6, verso 34. O Senhor Jesus, Ele faz uma revelação maravilhosa acerca de si. O Senhor Jesus, Ele faz uma revelação maravilhosa acerca da sua identidade, acerca da sua natureza. João capítulo 6, verso 34. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Vamos juntos meditar nesse texto essa noite. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos colocar fé no coração de ninguém, mas nós podemos pregar a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, amém? Então pregue essa palavra, compartilhe essa palavra. João capítulo 6, verso 34 diz assim: então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Pule agora para o verso 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou,
e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Senhor, seja louvado, seja engrandecido. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, nessa tarde, neste lugar. Que o Senhor tome a direção nesse momento da palavra, de nossas mentes, de nossos lábios. Senhor, visita cada coração nessa hora. Senhor, vai desimpedindo os ouvidos agravados. Senhor, abre os olhos, Senhor Deus, fechados, para que possamos ouvir de bom grado e receber de bom grado a Tua palavra. Opera em nossas vidas, recebe cada dízimo, cada oferta trazida ao Teu altar. Nós abençoamos e santificamos a Ti, abençoamos cada dizimista, cada ofertante. Senhor Deus, faz prosperar a sua vida emocional, faz prosperar a sua vida financeira, sua vida espiritual, que se cumpra, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos as Tuas bênçãos, porque o Senhor ama o que dá com alegria. Aquele que, Senhor Deus, que está passando por dificuldades, abre a porta do negócio, a porta do emprego, Senhor, entra com providência, socorre nessa hora. Tu és Jeová Jirê, o Deus da providência. Aqueles que não compreendem, que o Senhor toque sua mente, seu coração, e que possa, Senhor Deus, compreender que melhor coisa é dar do que receber. Opera em nossas vidas e corações, te clamamos e te louvamos para a honra e glória de Jesus. Amém, 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 aleluia. Podeis assentar. O pão que satisfaz o anseio do ser humano. Qual é o segredo da vida do homem? Qual é o segredo da vida do ser humano? O segredo é que você e eu fomos criados para andar, para viver em relacionamento com Deus. Nós fomos criados para termos relacionamento com Deus. Esse é o segredo da existência humana. Infelizmente tem pessoas que vivem 100 anos e não descobrem isso. Tem pessoas que conquistam muitas coisas e não descobrem isso. Enquanto o ser humano vive distante de Deus, ele sempre vai sentir uma falta, ele sempre vai sentir um vazio, uma lacuna, algo no seu interior que não se encaixa. Um famoso cantor internacional, ele disse que, sabe, em um determinado momento ele falou: eu tenho um vazio bem no fundo, bem no meu interior. Uma mulher certa vez escreveu para um pastor, dizendo que ela tinha um vazio profundo. Uma outra jovem conversando com outro pastor, falava para ele sobre um pedaço que faltava da sua alma. Então, como vive a humanidade? A humanidade vive buscando um sentido, dá um sentido à sua existência, dá um sentido à sua vida, vive tentando preencher essa lacuna, vive tentando preencher esse vazio. Alguns tentam preencher com as posses materiais, com os recursos financeiros. É interessante que um homem multimilionário, no final de sua vida, ele constatou e ele disse: milhões nem sempre contribui para que um homem precisa nessa vida. A filha de um dos donos do Banco Santander na Espanha, ano passado, falou: meu pai tinha muitas posses, meu pai era um homem multimilionário, mas ele morreu sem conseguir algo que todo mundo tem de graça. Ele faleceu sem conseguir respirar. O dinheiro, tudo que ele juntou, não serviu para nada naquele momento. Alguns vão buscar satisfação nas drogas, no álcool, na promiscuidade sexual. Vão entrar nesse caminho para, de alguma maneira, no meio das suas sensações, daquilo que provoca, dar um sentido. Certa feita, um pastor conversando com uma jovem, ela falou: pastor, essas coisas propiciam gratificação momentânea, essas coisas dão um prazer momentâneo, instantâneo, mas deixa você se sentindo vazio depois, deixa você com uma lacuna. Você sabe qual é o pior problema da sexta-feira, do sábado à noite? É a segunda-feira de manhã, quando você vai ter que olhar no espelho e encarar quem é você, e encarar o que foi que você fez. Aí a realidade, a dura realidade chega para muitas pessoas.
Outras pessoas vão buscar satisfação, vão buscar preencher esse vazio no excesso de trabalho. Outros vão buscar na música. Uma vez eu estava comprando um instrumento musical e eu ouvi um músico aqui de Salvador falando: rapaz, a música é um problema. Eu peguei todos os meus LPs, eu peguei todos os meus CDs, eu joguei fora, eu queimei tudo, porque eu estava cansado daquela vida. E depois eu comprei tudo de novo. Eu não consigo abrir mão disso, eu não consigo. Ele estava preso naquele ambiente. Alguns são viciados, alguns são dependentes de esportes, de práticas esportivas. É por isso que muitos jogadores, muitos atletas, quando a carreira acaba, acaba a vida. Porque ele só consegue ter satisfação naquele auge, naquele momento de glória que ele tem, naqueles breves instantes que ele vive. De maneira geral, não há nada errado em ser um esportista, em trabalhar, em conseguir recursos e outras coisas mais, sem excesso, de maneira moderada. Não é isso que nós estamos falando, mas elas não satisfazem a fome profunda que há na alma do ser humano, o anseio profundo que há no ser humano. Nada preencherá essa lacuna, exceto um relacionamento com Deus para o qual fomos criados. Nada. Algumas pessoas, inclusive a psicologia odierna, ela sabe, ela consegue compreender que é bom, que faz bem ter uma religião. A religião é algo importante, é algo que pode propiciar saúde, é algo que pode propiciar bem-estar. Então você vai encontrar médicos, você vai encontrar pessoas falando: tem uma religião, tem uma crença, tem uma fé, acredite em algo, em alguém, mas sabe, isso é vazio. Não basta apenas ter uma prática, não basta apenas ser um religioso. Nós encontramos na Bíblia um jovem, ele era jovem, nós encontramos um jovem rico, ele tinha muitas posses, ele era religioso, ele praticava os mandamentos desde pequeno, mas estava buscando Jesus e falando: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Mestre, eu quero viver eternamente. Mestre, tudo o que eu tenho não me satisfaz. Não é suficiente. A razão maior para esse vazio é que os homens e as mulheres deram as costas para Deus, deram as costas para um relacionamento com Deus, deram as costas para Ele. É um problema que tem origem lá no Éden, mas que persiste na história da humanidade. Não o adoram, não colocam o Senhor Criador de todas as coisas em primeiro lugar, não se entrega a Ele de todo o coração. O que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Em João capítulo 6, se você observar nos primeiros versículos, Jesus está fazendo uma multiplicação maravilhosa de pão e peixe. Jesus está em um contexto social onde a fome era a regra. A fome não era a exceção daquele povo, era a regra. Ser pobre significa passar fome naquela época. Eram pessoas oprimidas. Eram pessoas que tinham que pagar imposto ao seu governo e tinham que pagar imposto ao governo que dominava o seu governo. Eram pessoas miseráveis. Eram pessoas moribundas, na sua grande massa, na sua grande maioria. Então eles veem Jesus multiplicando pão, eles veem Jesus multiplicando peixe. Eles veem o Senhor Jesus satisfazendo as necessidades primárias deles, necessidade ali de subsistência. Quando Jesus vê isso, você vai encontrar lá no capítulo 6, a multidão então vai ao encontro dele forçosamente, de maneira forçosa, tentar proclamar Jesus como rei. Jesus então sai de fininho sozinho e vai orar. Os discípulos entram no mar. Jesus está orando, Jesus vem caminhando sobre a água, acalma a tempestade. Então quando amanhece no outro dia, Jesus, que anteriormente quando multiplicou pão e peixe estava em Tiberíades, agora ele já estava em Cafarnaum, porque tinha atravessado o mar da Galileia, muitos quilômetros depois. Quando Jesus está lá, muitos quilômetros depois, a multidão descobre que Jesus não está onde estava e vai correndo atrás de Jesus. Vai correndo, se deslocam, entra nos barcos. Não, temos que encontrá-lo. Ele é o nosso rei. Ele é a pessoa que chegou para resolver as nossas necessidades, os nossos problemas. É Ele. Vai buscar Jesus.
porque eles tiveram a fome satisfeita, porque eles tiveram necessidades imediatas, necessidades materiais satisfeitas. Eles foram atrás de Jesus. Então, no verso 26, no verso 27, Jesus chama eles para uma reflexão. Jesus aperta eles. Jesus vem então com a verdade, fala: olha, em verdade eu te digo, que vocês estão me procurando, vocês estão me buscando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Quando a multidão chega a Jesus, quando a multidão questiona Jesus, Jesus então vai devolver, Jesus então vai chamar eles a uma reflexão: por que é que vocês estão me procurando? Na verdade, Jesus mostra por que é. Por que é que vocês estão vindo atrás de mim? Por que é que vocês estão me seguindo? Vocês me procuram porque vocês tiveram suas necessidades físicas satisfeitas. Vocês me buscam porque vocês querem apenas um benefício físico. Vocês vêm atrás de mim tão somente por causa de um benefício material. Vocês estão me procurando por causa daquilo que eu possa fazer pela vida de vocês. Essa vida humana, essa vida limitada, essa vida tão breve. Será que é diferente dos nossos dias? Será que as multidões que estão na igreja evangélica brasileira é diferente? Será que os milhões e milhões de pessoas que se declaram evangélicos de alguma forma ao IBGE não são semelhantes a essa multidão? Buscando Jesus apenas para terem os seus objetivos materiais satisfeitos, apenas para terem as suas necessidades, os seus sonhos, os seus planos satisfeitos. Vocês não vieram me buscar porque vocês entenderam que os sinais miraculosos que eu operei revelam a minha identidade divina. Vocês não vieram porque entenderam que eu sou o único e verdadeiro Messias, que tem o poder de satisfazer o anseio mais profundo da alma humana. Vocês estão aqui atrás de pão, vocês estão atrás de peixe, vocês estão atrás de dinheiro, vocês estão atrás de saúde, vocês estão atrás de satisfação emocional, vocês estão atrás de felicidade, mas vocês não querem o pão que vem do céu. Não, vocês não querem isso. Vocês não querem isso. Então a multidão aperta Jesus novamente. A multidão então vai usar a Bíblia para apertar Jesus. A multidão então vai usar a palavra de Deus, especialmente o Salmo de número 78, para apertar o Senhor Jesus. E vai falar para ele: que sinal o Senhor vai fazer para que nós creiamos que Tu és o Filho de Deus? O Senhor vai fazer o quê? Veja bem, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Salmo 78, verso 24. A multidão então provoca novamente: ah, Senhor, os nossos pais quando estavam no deserto viu maná caiu do céu, viu carne caiu do céu. O que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor vai operar? Então o Senhor e Salvador Jesus faz uma das maiores revelações do Novo Testamento. Então o Senhor Jesus vai revelar mais uma vez a profundidade de quem Ele é. Jesus então vai falar com eles aquilo que nós lemos aqui, que o verdadeiro pão que nutre eternamente, que nutre espiritualmente, o pão que é infinitamente superior ao maná dado a Israel no deserto, aquele maná que só satisfazia as pessoas fisicamente, aquele maná que só satisfazia as pessoas temporalmente. Jesus ele vai falar: eu sou o pão muito superior a tudo aquilo. Vocês estão diante do pão que pode satisfazer a fome da sua alma. Vocês estão diante do pão que pode responder às suas necessidades mais profundas. Vocês estão diante do pão que pode te satisfazer eternamente. Quantos comeram hoje meio-dia? Levante a mão. Amanhã você vai ter fome de novo. Na verdade, daqui a pouco você vai ter fome de novo. Maná era assim também. Jesus não.
Então Jesus, ele se identifica como o verdadeiro pão, mas ele se identifica de uma maneira assombrosa, de uma maneira maravilhosa, da mesma maneira que o Senhor se revelou a Moisés na sarça em Moriá, da mesma maneira como o Senhor naquela sarça que fumegava e não queimava, se revelou a Moisés. Jesus estava se revelando àquele povo. Quando Moisés chegou diante da sarça, ele ouviu a sarça dizendo, ele ouviu o Senhor através da sarça dizendo: Moisés, eu sou o que sou. Jesus vira para aquela multidão e diz: eu sou o pão, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou, ego em mim, eu sou, eu tenho existência em mim mesmo, eu não tenho origem, eu não tenho fim, eu sou. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, porque eu sou. Eu sou. Assim como Yahvé, Jesus também é, porque Ele é a mesma essência, Ele é a mesma natureza. Ele estava lá no Éden, quando o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E Ele se revela. Jesus não teve dúvida, Jesus não teve receio, Jesus não teve nenhum problema em afirmar, em dizer: eu sou o pão da vida. Na verdade, nessa passagem que João descreveu, Jesus afirmou claramente 3 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Outras 6 vezes, Jesus falou indiretamente que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é o pão que dá vida ao mundo. Sabe, quem nele cresce jamais teria fome, quem nele cresce jamais teria sede. Jesus é o pão da vida. Por quê? Porque Ele nutre espiritualmente, porque Ele alimenta o espírito do ser humano. Jesus é o pão da vida porque Ele satisfaz os profundos anseios espirituais da alma humana. A fome do homem, o anseio espiritual de conhecer a Deus, é satisfeito apenas em Cristo. Ele satisfaz. Jesus satisfaz. Jesus satisfaz a tua fome, Jesus satisfaz o teu anseio, tão somente Ele, e ninguém mais do que Ele. Amém? Essa noite, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, precisamos refletir isso. A fome do significado da vida, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, Jesus satisfaz. A fome da vida após a morte, Jesus satisfaz. Ele falou que quem comer esse pão verdadeiramente viverá. Ele satisfaz a fome e a necessidade de perdão que a alma humana precisa. Você já está em aliança com o Senhor Jesus? Você o conhece verdadeiramente? O primeiro passo é você se entregar a Ele, é você fazer aliança com Ele. Se você já fez isso, você precisa caminhar com Ele. Ele não te chamou para ser um frequentador de religião, Ele te chamou para ser discípulo. Todo dia caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, se entregar a Ele. Se você só vem aqui de vez em quando, talvez você é multidão, viu? Mas se você está indo para Ele todos os dias, você está persistindo em seguir. Você está persistindo em seguir. A celebração da ceia do Senhor, quero chamar os irmãos do corpo diaconal nessa hora, vai nos dizer sobre isso, os irmãos do corpo diaconal, que nós estamos em comunhão com Ele. Jesus usou elementos físicos. Tem um pão? Jesus usou o pão. Jesus usou o suco da uva, o pão e o sangue, para representar, para explicar questões espirituais. Comer a carne dele é comer do pão, e comer do pão significa que você confia nele para viver eternamente. Beber do sangue dele significa que você confia no perdão dele pelos seus pecados. Irmãos,
Tem pessoas que mataram, fisicamente falando. Tem pessoas que abortaram. Tem pessoas que adulteraram. Tem pessoas que cometeram as piores mazelas, os piores pecados. Mas aqueles que estão em aliança com o Senhor Jesus comem do pão dele, porque entende que ele é poderoso para perdoar pecado. Bebe do sangue dele, porque entende que ele é poderoso para herdar a vida eterna. O recebimento da vida eterna, ao estar unido ao Filho do Homem, é representado aqui nessa tarde na ceia. Quando você come desse pão, quando você bebe desse vinho, você está dizendo: eu estou em comunhão com Ele. Eu como do pão que vive eternamente. Se coloque de pé, vamos orar nessa